Esta história original pertence ao canal KS Studio, e sua repostagem, seja da história ou do vídeo, não é permitida. Plágio é crime. Obra protegida sob Lei 9.610. Atenção! Esta produção é totalmente amadora e independente, com recursos muito limitados. Pedimos a você que está ouvindo compreensão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que achou do capítulo. Com sua interação, o canal cresce e a qualidade dos vídeos também. Novos capítulos toda quarta-feira, às 18 horas. Classificação indicativa. Mais 18 anos. Capítulo 2 – Aspirinas e consequências. Quando Mateu acordou, incomodado com a luz solar que vinha da janela, não fazia a mínima ideia do que havia acontecido. Ficou deitado, imóvel, deixando as memórias retornarem à sua mente. Primeiro, ele saiu para encontrar Hilary. Então, descobriu ela dando para o supervisor. Daí, bebeu com a namorada do tal supervisor, Lila. Mateu deu um pulo de sobressalto quando a moça se remexeu ao seu lado. Ela ainda estava lá, deitada de bruços, vestida com a camisa dele e um fio dental preto. Nossa, ela tinha uma bunda linda. Talvez a noite não tivesse sido tão ruim. Nem sempre Mateu tinha uma deusa de pele bronzeada para consolá-lo quando outra partia seu coração. Só que ele não lembrava de como ela o havia consolado. Tudo depois deles terem ido para a cama era um borrão. Será que tinham transado mesmo? Não podia dizer com certeza. Estava tão bêbado que podia ter caído no sono um segundo após ela ter montado nele. Mateu navegava por esses pensamentos quando ela abriu os olhos e o pegou a encarando como um psicopata. Então ela soltou o grito mais terrível que ele ouviu na vida. Ele gritou de volta sem entender o que porra estava acontecendo. "Por que você está gritando?" Ela exclamou, levando a mão ao peito. "Porque você gritou. Tá louca, mulher?" Ele se recostou no espelho da cama, tentando respirar devagar. "Desculpa, é que por um segundo não te reconheci." Ela levou a mão à cabeça, sentindo latejar da enxaqueca. "Ai, eu vou buscar umas aspirinas." Ele se levantou num pulo, mas teve que ficar parado por alguns segundos, porque tonteou como se ainda estivesse bêbado. Quando o equilíbrio voltou, Mateu foi até a cozinha, e após tomar ele voltou com um comprimido e um copo d'água. Lila agradeceu e tomou o remédio prontamente. "Mateu", ela disse depois de dar o último gole. "Nós transamos?" "Acho que sim, mas na verdade não tenho certeza." Ele massageou as têmporas. "Nem eu. Não consigo me lembrar de muita coisa." "Mesmo assim, acho melhor você tomar uma pílula do dia seguinte. Se a gente fez, duvido muito que usamos camisinha." Ela sentiu. "Ah, eu não tenho nenhuma doença, não precisa se preocupar." Até porque para se ter um IST era necessário ter vida sexual ativa. Mateu não sabia se transar uma vez no ano contava. "Eu também não", ela afirmou apressada. "Uso camisinha com o Garrett." "Claro." Mateu pigarreou, encabulado com a menção ao namorado dela. Lila sorriu daquela maneira tristonha, e seu olhar se perdeu em algum ponto do quarto. Mateu não precisava que ela dissesse nada. Ele sabia bem que pensamentos fluíam pela mente de Lila naquele momento. Como se para confirmar algo, ela disse em voz alta: "Então aquilo aconteceu mesmo. Puta que pariu." Um suspiro perdido entre a melancolia e a exaustão escapou de seus lábios. "Não que seja da minha conta, mas..." Mateu esfregou a nuca. "O que você pretende fazer a respeito do Garrett?" "Ah, o de sempre. Queimar nossas fotos, amaldiçoar até o último ancestral dele e seguir em frente." Lila deu de ombros. "E você?" "Vou fingir que nunca conheci ela." Os dois riram sem graça e repentinamente Mateu teve consciência de si mesmo. Estava exibindo aquele corpo magricelo, usando apenas uma boxer branca, na frente da mulher mais bonita que já tinha conhecido. Ele vasculhou o quarto com um olhar, em busca de suas roupas. Encontrou sua calça largada em cima de sua cômoda, e a vestiu na velocidade da luz. Lila ficou observando, achando graça no constrangimento do rapaz. Até que encontrou uma razão para ficar constrangida também. Estava cheirando mal.
Você se importaria se eu tomasse um banho no seu banheiro? Não, fica à vontade. Ele sorriu sem jeito. Eu pego uma toalha para você. Mateu entregou uma toalha felpuda para ela e sentou-se na cama, sem saber o que fazer enquanto ela tomava banho. O cheiro de sabonete incensou o ar junto com o vapor de água. Ah, como ele gostaria de estar debaixo do chuveiro com ela. Mas não tinha chance. Seja lá o que aconteceu entre eles, aconteceu porque ela estava bêbada e de coração partido. Agora, de cabeça mais fria, ela não cometeria o mesmo erro. E tudo bem. Mateu já estava suficientemente feliz em ter tido um ombro no qual chorar. Gostaria também de ter a amizade dela, mas dados os acontecimentos, talvez fosse pedir demais. Ela voltou para o quarto, completamente vestida, fresquinha e limpinha como no comercial de sabonete líquido. Mateu ficou meio abobado com a visão dos cabelos platinados molhados, mas se endireitou e deu uma olhada no telefone. São 2 da tarde. Você quer comer antes de ir embora? Eu preparo alguma coisa rapidinho. Mateu não queria dar a impressão de querer mantê-la ali por mais tempo, mas achou que seria falta de educação deixá-la ir de barriga vazia. Isso seria ótimo. Eu te ajudo a cozinhar. Lila sorriu agradecida. Não que estivesse morta de fome, só não queria voltar para casa. Sabia muito bem o que encontraria lá. Um Garrett muito curioso em saber por onde ela tinha andado. E então, quando ela revelasse que sabia de tudo, ele se tornaria a versão arrependida de si mesmo. O problema era que o arrependimento nunca era verdadeiro. Nem no mais minúsculo dos desentendimentos que tiveram, ele teve a decência de assumir a própria culpa. Pra quê? Se ele podia usar suas lindas lágrimas cristalinas para manipulá-la emocionalmente. Mas não dessa vez. Ele tinha cutucado a ferida mais inflamada de Lila, e se ela permitisse, ele o faria de novo. Lila esperava de todo o coração que sua eu do dia anterior tivesse sentado no Mateu com gosto. Nunca foi o tipo de mulher que paga na mesma moeda, mas sempre há uma primeira vez para tudo. Já na cozinha, uma bem limpa e organizada para ser a cozinha de um homem, os dois começaram a trabalhar em equipe. Lila cortava os legumes enquanto Mateu temperava a carne. Iam fazer um ensopado que, segundo ele, era bom para curar ressaca. Depois de a panela ir ao fogo com tudo dentro, Mateu serviu chá gelado para os dois, e ambos se sentaram à mesa. Ficaram calados por um tempo, mas não era um silêncio constrangedor. Não havia nada a ser dito, mas isso não era necessariamente ruim. O clima estava estranhamente íntimo, considerando que os dois eram praticamente desconhecidos. Mateu se perguntou se ter uma namorada se parecia com aquilo. Quando percebeu o que pensava, ele se sentiu um perdedor. Ter 27 anos e não saber como é ter uma namorada era o cúmulo da humilhação. Sempre me avisaram, começou a falar para não pensar, que namorar colega de trabalho não dava certo. Mas eu não achei que fosse dar merda antes mesmo de começar. Lila riu, mas com empatia. Em sua defesa, ela disse com um sorriso ainda brincando nos lábios. Namorar, no geral, nunca dá certo. O negócio é morrer sozinho. É uma possibilidade que eu abraço cada vez mais. Ela levantou para levar os copos vazios para a pia. Bobagem. Garotas como você não ficam sozinhas. Mateu soltou sem querer. Garotas como eu? Lila arqueou a sobrancelha. Bem, você sabe. Ele riu nervoso. Bonita e gente boa. O que ele sabia sobre Lila para afirmar aquilo com tanta certeza? Absolutamente nada, além de que ela era de fato bonita e que Garrett não foi o primeiro cuzão que ela namorou. Mas sabe-se lá o que no rosto dela atraiu a simpatia instantânea de Mateu. Tinha como alguém com a voz tão macia ser má pessoa? Obrigada, ela piscou para ele. Mas até as garotas bonitas e gente boa se cansam. Lila voltou a se sentar, apoiando o cotovelo na mesa e o rosto na mão. Não é a primeira vez que um cara me faz de otária. Eu sei que a solidão não é tão confortável, mas não pode ser muito pior que isso. Eu não saberia dizer se é pior, mas é bem sufocante. Mateu deu de ombros como se não fosse nada. Mas era alguma coisa. Ele sentia alguma coisa, uma pontada fina no coração. Toda vez que voltava para casa não tinha ninguém lá. Ninguém para esperá-lo ou dizer seja bem-vindo de volta. Algo apertava seu coração.
a cada dia dos namorados ou Natal que ele passava sem companhia. Ele não falava sobre isso para ninguém, obviamente. Os caras com quem ele conversava não estavam em situações amorosas melhores que a dele. No entanto, não entendiam sua tristeza. Para eles, ter uma namorada era sobre ter um troféu para exibir, uma gata para esquentar a cama. Para Mateu era sobre dividir a vida com alguém, dividir a alma. Eu sei que é, mas existe aquele lance, estar sozinho no meio da multidão, sabe? Alguns relacionamentos são assim. Ela mexeu os dedos de um jeito engraçado. A esperança é a última que morre, né? Mateu deu um sorriso amarelo. Aquela conversa estava muito depressiva. Pode ser. Em todo caso, eu vou dar uma folga para mim mesma. Vai dar um tempo dos caras? Pode crer. A gente precisa de um descanso entre uma surra e outra. Pela 10ª vez nos últimos 10 minutos, Lila sentiu seu celular vibrar no bolso. Ela nem sequer fez menção de verificar. Sabia muito bem quem era, e naquele momento não tinha presença de espírito para lidar com o assunto. Olhou com cautela para o homem sentado em sua frente. Ele tinha escolhido se distrair brincando com os polegares. Já estava com o olhar baixo tinha algum tempo, como se não aguentasse olhá-la nos olhos. Mateu parecia ser um homem muito tímido, e para o azar dele, isso despertava um instinto idiota nela de provocá-lo. Lila refletiu por um segundo, e então com um sorriso de lado começou. Me fala mais sobre você, Mateu. Ontem você enfiou a língua na minha garganta, mas eu nem sei sua idade. Ele levantou a cabeça rapidamente, surpreso e constrangido pela escolha de palavras dela. Coitadinho. Lila suprimiu o riso e o encarou com atenção, esperando por uma resposta. 27 anos. Sua voz saiu um pouco baixa. Minha idade. E a sua? 26. De onde você é? Daqui mesmo, de São Francisco. Você também? Ela sacudiu a cabeça em negativo e apoiou o rosto nas mãos. Lila notou que o quanto mais relaxada ela parecia, mais a postura dele ficava rigidamente ereta. Sou natural do México, mas morei a vida toda no Texas. Como você veio parar aqui então? A dúvida saiu de uma maneira tão espontânea que soou até um pouco rude. Quer dizer, não que tenha algum problema com isso, é só que São Francisco é tão longe de Texas, então eu entendi. Ela piscou um olho brincalhona. Quando eu ainda estava no ensino médio, minha escola trouxe os alunos para cá em uma excursão. Acho que me apaixonei pela cidade. Mateu assentiu suavemente e se calou. Lila apenas se recostou na cadeira e ficou observando atentamente. Foi o suficiente para deixá-lo ansioso, ela notou. O olhar do homem não parava no lugar. Sua perna balançava debaixo da mesa. Ele parecia prestes a devorar as próprias unhas para se aliviar. Eu sou desenvolvedor de software, Mateu disse de repente. Parecia incerto sobre tocar no assunto. O Garrett supervisiona meu setor. É só o que ele sabe fazer, ficar olhando enquanto os outros trabalham. Lila deu de ombros. Eu sou ilustradora freelancer. Sério? Os olhos dele brilharam. Do tipo que ilustra quadrinhos? Exatamente. Lila abriu um sorriso orgulhoso. Geralmente, quando contava para alguém novo sobre seu emprego, a resposta costumava ser sempre a mesma, condescendência. As pessoas não entendiam que desenhar era um trabalho sério, mesmo que Lila fizesse uma grana incrível com ele. Até mesmo seu namorado agia como se sua profissão fosse algum tipo de hobby bobo. Era bom para variar conhecer alguém que ficava impressionado. Acho que não deve ser difícil de adivinhar que eu sou um nerd dos quadrinhos. Ele deu um pequeno sorriso, mas já não parecia tão encabulado. Pois nem me passou pela cabeça. Ela se fez de desentendida. O comentário fez com que os dois rissem, sem aquele tom escandaloso das risadas da noite anterior. No pouco tempo que tinham passado juntos, Lila considerou que Mateu parecia ser uma pessoa agradável de se ter por perto. Mas ele estava terminantemente solteiro desde a adolescência. Devia ter algo terrivelmente errado com ele, já que sua solidão não parecia ser algo voluntário. No entanto, Lila não conseguiu imaginar uma teoria sequer, enquanto olhava para aquele rosto sereno. Felizmente ela não teria que descobrir. De Mateu ela poderia guardar uma boa primeira impressão para sempre. O ensopado finalmente ficou pronto. Mateu e Lila comeram enquanto conversavam sobre futilidades. A moça contou alegremente sobre as travessuras de seu cachorro Juárez,
que tinha sido deixado com a vizinha enquanto sua dona estava fora. Ares nunca foi com a cara do Garrett. Essa devia ter sido minha primeira pista, declarou Lily enquanto lavava sua tigela. O que ele fazia? Rosnava para o Garrett? Disso pra pior. Teve uma vez que ele deu uma mordida no tornozelo daquele babaca. Ela soltou uma risadinha. Deu uma briga enorme porque ele exigiu que eu sacrificasse o Ares, mas nem fudendo que eu ia fazer isso. Lila decidiu que era hora de ir embora. Afinal, eram quase 4 da tarde e ela precisava buscar seu cachorro. Mas se fosse pela vontade de Mateu, ela passaria outra noite ali. Talvez fosse por isso que ele costumava quebrar tanto a cara. Não devia ser normal se interessar por alguém com aquela rapidez. Ele sacudiu aquele pensamento idiota para fora da cabeça e a levou até a porta. Então finalmente percebeu algo importante. Na noite anterior tinha ficado confortável demais, dito coisas muito pessoais que o constrangeriam imensamente se viessem a público. Lila não tinha cara de fofoqueira, mas... Ah, Lila, ele disse antes que ela pudesse ir embora. Sobre as coisas que eu te disse. Gostaria que não dissesse a ninguém. É um pouco vergonhoso, então... Relaxa. Tudo o que aconteceu entre nós, fica entre nós. Ela refletiu por um segundo. Talvez entre Juarez também, se ele tiver prestado atenção na conversa. Mateus sorriu aliviado. Confiava nela por algum motivo. Enfim, obrigada pelo ensopado e pela conversa. Você é muito gentil. Então Lila se aproximou dele e depositou um selinho em seus lábios, rápido e suave, mas que ainda assim deixou Mateu trêmulo. De nada. Ela acenou e desapareceu para dentro do elevador. Mateu fechou a porta, mas demorou longos segundos para se mover. Ela era simplesmente... Nossa. Mais tarde naquela noite, ele procurou vestígios dela pela casa. Não tinha ficado nada. Nem um elástico de cabelo ou o cheiro do perfume nos lençóis. Ele chegou a pegar o celular na intenção de procurar por ela em alguma rede social, mas desistiu antes mesmo de digitar. Lila tinha dito claramente que precisava de um tempo para si. Se Mateu desse em cima dela naquele momento, ia parecer um abutre desesperado. Melhor não. Deixaria aquela noite casual ser somente aquilo, uma noite casual. Eles nunca mais se veriam. Ou assim ele achou.